Muito agradecida, boa noite. Bom, eu já estou me sentindo em casa, viu? Cheguei aqui mais cedo, já pude conversar com muitos de vocês, já podemos rir um pouco, trocar experiências um pouco, podemos até comer juntos, né? Isso foi muito bom, né? Então, me cabe, então, dar início à nossa boa conversa. Atendimento pessoal. Aí eu botei ali 2 pontos, eu. Muito do que vai ser dito hoje à noite é o óbvio. Eu gosto muito do óbvio. Porque você pode, em todos os momentos da palestra, falar assim, mas isso eu sei, mas isso eu já sei, mas isso eu também sei. E é certo que você saiba. O ponto é, mas você utiliza? Você sabe, mas você usa? Então, esse momento é para que a gente possa ter um tempo para rever os pontos em que a gente já sabe, mas que a gente precisa tirar da prateleira e utilizar, ok? Então, o meu nome, meu atendimento inicia-se comigo, com a minha própria apresentação. Então, lá quando você está com o seu cliente, com o seu prospect, com a pessoa com que você está interagindo, o seu atendimento ele começa através da sua própria apresentação, né? Então, quando eu digo, meu nome é Tereza Cristina, mas eu gostaria de ser chamada de Cristina, porque existem casos em que a pessoa se chama José Maria, mas como o senhor gostaria de ser chamado? Benedito Calixto. Como você gostaria de ser chamado? Calixto. Então, não é porque o nome dele é Benedito Calixto, tivemos um exemplo aqui. Ele gosta, então você começa a fazer um atendimento que começa a ser empático, começa a ser interessante e criar uma liga. Então, é importante vocês saberem que eu aceito e gosto que vocês me chamem de Cris, porque Cris já é um pouco mais de intimidade, né? De certa forma, tem pessoas que falam, não, eu quero ser chamada de Cristina. Então, é óbvio, mas pensem se vocês no dia a dia fazem isso, né? Como é o nome da pessoa e como ela gostaria de ser chamada. Muito bem. Eu atuo com o segmento imobiliário. Vocês atuam no segmento. Então, é importante eu dizer para o meu cliente quais são as áreas do meu conhecimento. Vocês, todos, corretores de imóveis, certamente têm a sua especialidade. Eu tenho um aqui que é especialista em documentação. Eu posso ter na sala pessoas que sejam especialistas em galpões. Então, somos especialistas em alguma coisa. E a pessoa com a qual nós estamos atendendo dentro do segmento precisa saber o que ela pode esperar de mim. Porque eu posso não conhecer nada de casas de vila, por exemplo, mas posso ser uma especialista em casas de vila. Então, é por isso que eu estou me apresentando desta forma, para que vocês possam pensar como é que eu posso me apresentar para que o meu atendimento seja mais eficaz, mais eficiente, mais interessante, inovar de certa forma, mas fazendo o que já poderia estar sendo feito há mais tempo, mas que eu sei fazer e que eu esqueço de fazer no dia a dia, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano. O que é isso? Eu ministro cursos, eu dou palestra, eu aplico coaching desde quando? 2007. Que interessante. Então, quer dizer que você pode ler que eu não estou na leva da moda do coaching. E aí você fala, opa, essa pessoa já tem uma certa experiência. Assim são vocês. Desde quando vocês atuam no segmento? Desde quando vocês atuam com esta especialização? Aqui eu tenho um colega meu que foi aluno junto comigo no CNAE, para tirar o CNAE. Então, ele tem uma especialização, ele é um perito. Então, dentro do segmento, nós precisamos conhecer as nossas habilidades e competências técnicas. Então, como você tem exposto isso no seu cartão?
Como você tem colocado isso no seu e-mail, nas suas redes sociais? São especialidades? Você gastou tempo de investimento de tempo intelectual para isso. E a sua experiência também, não? Muito bem. Então, experiência em vários segmentos. E eu percebo que para desenvolver o meu trabalho, eu preciso ouvir. Interessante, né? O verbo ouvir. Eu penso que todo corretor de imóveis precisa aprender ou a desenvolver mais o ouvir. Porque o que o cliente fala para nós nos mostra muitas possibilidades. Nós vamos ver adiante um pouquinho mais. E eu gostaria, então, finalizar dizendo que eu sou muito agradecida por estar aqui. Eu poderia colocar ali para você, muito obrigada. Mas eu prefiro dizer que eu sou agradecida e que eu tenho prazer em estar aqui. E estou surpresa com a sala tão cheia. Eu, de fato, sou agradecida porque você poderia estar em tantos lugares, mas você escolheu estar aqui, né? Então, eu sou agradecida. E isso é uma forma de abrir as portas de uma forma diferenciada. Por isso que tem ali uma porta com um lacinho. Eu escolhi cada detalhe para vocês. Dizem que o segredo é a alma do negócio, não é? E que tal nós pensarmos que a alma é o segredo do negócio? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a comunicação é uma das áreas de relações humanas. E só tem alma quem é gente. Então, eu estou querendo mostrar o quão importante é o tema do atendimento que está ligado diretamente à comunicação. O que eu estou querendo dizer é que a comunicação é a base relacional das pessoas e sem o qual não se consegue fazer nenhum tipo de negócio. Então, a comunicação é a base dos negócios. Manter esta comunicação clara e eficiente não é algo tão simples para todo mundo. Existem pessoas que têm, sim, esse item como uma coisa desafiadora para si. Porque tem inibição, porque não gosta de conversar, porque não domina uma determinada cultura, porque não domina um determinado idioma, porque não conhece, às vezes, um assunto que ele precisa ter para desenvolver bem aquela negociação em si. Então, a comunicação é algo que precisamos olhar com cautela na área do atendimento. Nós temos ali o compartilhar, né, que é uma palavra que se usa muito hoje em dia por causa das redes sociais, mas a nossa experiência é um compartilhar de algumas informações o tempo inteiro. Eu estou exatamente trocando experiências com vocês e certamente eu já recebi bastante hoje à noite e vou receber mais com certeza, porque é um compartilhar contínuo. Não foi o Facebook que inventou o compartilhar. Nós apenas começamos a utilizar melhor o compartilhamento de informações. E nós lidamos com uma diversidade muito grande de públicos. É a sua cabeça, é a cabeça do prospect, é a cabeça do prospect que virou cliente, é o colega que está do lado, é o agente da portaria, é o agente de segurança, é a pessoa do cartório. E cada pessoa, você precisa estar muito antenado que tipo de atendimento você vai dar e receber. Porque a questão do atendimento é que nem você está lá na rua e você, de repente, está dentro do carro. Tem horas que você é pedestre e tem horas que você é motorista. E na nossa profissão de atender pessoas, é exatamente assim. Então, para que se usa o atendimento? Para tudo, né? Se usa atendimento para absolutamente tudo. Mas dentro do segmento, ele é imprescindível para você captar, para você vender, para alocar, para administrar, para todos os verbos inerentes à profissão de vocês. Então, a gente vê a quantidade a importância do que é o atendimento, né? Então, você também precisa disso para quê? Para descrever o imóvel, para conhecer localização. Isso tudo tem a ver com o negócio, tem a ver com o atendimento.
Porque no momento do atendimento é preciso ter detalhes de tudo aquilo que você precisa expor para o cliente. Esse é o dia a dia de vocês. Isso é o AEU. Mas, como eu disse, é o óbvio. Mas estamos fazendo. Sabemos que precisamos atender bem para descrever bem o imóvel, para informar vantagens e desvantagens daquela localização. Se aquele galpão está adequado para a capacidade de toneladas que um determinado caminhão que vai entrar dentro daquele ambiente, se o solo não vai ceder. Então, para o atendimento, é muito importante a informação. E a comunicação é algo muito intenso, muito dinâmico, muito rápido, que nem sempre nos percebemos da relevância desse tema. E as pessoas, elas têm interesses particulares. Vamos dar uma paradinha nesse assunto, interesses. O que eu quero dizer com interesses? Muitas vezes as pessoas podem estar procurando por um imóvel porque o interesse dela é eu quero uma casa maior. Ok, você quer uma casa maior, mas você quer uma casa maior para quê? Ah, sabe o que é? É que a minha esposa está grávida e eu preciso acomodar melhor a minha família. Então, interesses não é uma coisa negativa. Interesse é uma coisa positiva. É o real motivo pelo qual alguém quer alguma coisa. Então, qual é o interesse da pessoa que está lhe procurando? Outro dia usei um exemplo, porque eu estava buscando um profissional e o meu interesse era atender adequadamente a minha mãe que mora no Rio de Janeiro. Então, o profissional estava me atendendo e na mente dele ele poderia ter pensado, não, mas ela quer para ela isso. No desenrolar da conversa, eu falei, não é para mim, é para minha mãe. Então, o interesse é algo que nós temos que estar muito antenados. Tem a ver com atendimento. Para quem aquela pessoa está lhe contatando? Será que é para ela mesma? Será que é para alguém? Ok? E quando a gente observa um bom corretor, na minha opinião, reconhecemos um bom comunicador. E comunicar é quando a pessoa consegue compreender exatamente aquilo que eu gostaria de falar e não aquilo que ela entendeu. Então é preciso checar no atendimento o que o outro entendeu, porque neste ponto você pode falar algumas coisas com relação ao imóvel, ou a alguma documentação, ou ao valor. Ah, mas eu achei que a comissão estava inclusa. Ah, aí começa a confusão. Isso pode botar o negócio a perder. Então, é muito importante observarmos esses itens. E a boa comunicação, ela requer interagir isso tudo ao mesmo tempo, de várias formas. Muito bem, estamos numa era da diversidade. Falamos de diversidade, conversamos lá fora sobre todas as formas diversas que estão interagindo, não é? Temos pessoas diferentes, interesses diferentes, idiosincrasias diferentes, que é o jeito de cada um, como você percebe a sua cultura, o seu jeito, como a sua família se relaciona, o como acontece dentro da sua empresa. As idiosincrasias é isso, é a essência da essência do ambiente de trabalho, da sua casa, das suas necessidades. A diversidade de entendimentos, a diversidade de compreensão. Hoje eu estava vindo para cá e o moço disse assim, a senhora sabe o que é Bairuk? Eu falei, é uma pessoa? Ele disse, não, é que se usava há muitos anos atrás no Ceará para lavar os pratos. É a cinza do carvão, da madeira. Eu falei, que interessante. Eu até anotei. Eu falei, meu Deus, eu nunca poderia imaginar. Só que aprende-se o tempo inteiro.
Mas eu não havia compreendido. E eu achei interessante que foi hoje, vindo para cá, que eu aprendi isso. Né? Então, falei, vou usar de exemplo, porque eu já estava ligada no que íamos conversar hoje à noite. Temos uma diversidade de canais também. Nós temos o telefone celular, nós temos o telefone fixo, nós temos o e-mail, nós temos o Facebook, nós temos o Message, nós temos o WhatsApp. Diversidade total. Até poucos anos atrás não tínhamos essa diversidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. E temos várias formas de comunicação, inclusive as carinhas, os joinhas, os famosos emotions, né? E as outras tradicionais que a gente já sabe muito bem. A comunicação, como a gente tem dito, é algo que a gente tem que ter muita cautela na hora do atendimento, porque falar de atendimento sem falar em comunicação é algo que não dá. Por isso que o assunto gira um pouco mais em cima da comunicação. Eu coloquei ali um provérbio árabe que diz: você nunca deve acreditar em tudo o que ouve, falar tudo o que sabe. Porque se você acredita em tudo o que você ouve e fala tudo o que sabe, você acaba ouvindo o que não quer e falando o que não deve. Por que eu disse isso? Porque muitas vezes nós disparamos a falar todas as coisas diante do cliente e não paramos para ouvir os interesses deles. O que eles de fato estão buscando. Colocamos toda a nossa máquina de falar diante dele, falamos igual um tagarela, e aquelas palavras não surtem o efeito que nós gostaríamos que ela surtisse. É tempo jogado fora. Então, você sim tem o direito de permanecer calado por tempo suficiente, pois tudo que falar no momento inoportuno e de forma inadequada poderá colocar o seu negócio a perder. Isso eu estou querendo dizer que é importante ouvir. É importante falar. Eu não estou desprezando a fala, muito pelo contrário. Mas como no dia a dia você tem usado esse recurso que é oratória? O mercado está começando novamente, felizmente, a aquecer. Temos que, de alguma forma, ganhar o tempo que ficamos parados. Então, o tempo é o único recurso que a gente não consegue armazenar. Mas se nós focarmos o tempo para sermos mais assertivos na nossa comunicação, no nosso atendimento, é possível que possamos realizar negócios mais interessantes, economicamente inclusive, e, de certa forma, contrabalançar esse tempo perdido lá atrás. É possível? É fácil? Não. Mas requer uma nova conduta, uma nova postura. E essa é a minha provocação. Esse é o principal recado que eu penso estar aqui para compartilhar com vocês hoje. Então, vamos usar a comunicação em nosso próprio benefício. E aí, eu dou uma paradinha para falar sobre a nossa própria aparência, o nosso próprio comunicar para o outro. Porque quando vocês olham para mim, é claro que vocês fazem uma série de leituras, né? Como é que eu me visto? Diz muito da minha característica, da minha personalidade, do meu jeito, da seriedade ou não com que eu quero comunicar para vocês o meu comprometimento e o meu respeito em relação a uma turma tão interessada e atenta ao que eu estou dizendo. Então, é importante que possamos olhar e olhar para nós e falar, peraí, como eu quero me comunicar de forma assertiva? Então, como me comunico? A minha aparência, a minha postura. Porque se eu entro aqui assim, vocês vão falar, eu acho que essa palestrante está um pouquinho assim, eu não sei se ela está muito com vontade de estar aqui, mas se eu também entro assim aqui, assim, veja bem, gente, nem assim e nem assim. Todos somos iguais. Nosso queixo pode ficar na linha do horizonte. Somos todos iguais.
A gente pode observar a nossa postura. O cliente nos lê, nós lemos o cliente, o prospect. Nós somos, de fato, pessoas que podemos dar e receber. A arrogância não nos leva a nenhum lugar. E, às vezes, estamos tão distraídos que não observamos. Que roupa eu vou hoje para aquela reunião? Será que esta roupa é a mais adequada? Será que eu preciso pôr uma gravata? Será que eu não preciso? Que temperatura que vai dar hoje? Será que eu preciso levar um casaco para não ficar desconfortável naquele ar-condicionado? Como é isso? Precisa pensar. Como vai ser seu dia? O que eu quero passar para o outro? Estima? Confiança ou desconfiança? O nosso corpo fala o que o teu e o meu tem dito. Todo mundo conhece o livro O Corpo Fala. Já leu? Se não leu, há tempo para todas as coisas. Leia. Comunicar-se bem com o outro tem a ver com ouvir. Mas não é aquele ouvir assim, gente, eu estou te ouvindo, tu está falando, mas eu já estou pensando que eu vou responder. Eu já sei que tu vai falar, né? Perceberam que eu falei tu? Perceberam que eu já mudei o vocabulário? Pois é, de propósito. Para começar a dizer o seguinte, essa pessoa que você está conversando é de que estado? Como que ela percebe? Como você vai valorizar a você e a ela, a cultura dela e a sua? Como você tem olhado para as pessoas? É um olhar respeitoso? Como você tem olhado? Como que você tem usado o ritmo e a cadência da voz? Você está falando muito rápido, eu estou entendendo o que você está falando, ou você está falando tão lerdo que ninguém, daqui a pouco o povo dorme. E se eu continuar falando assim, vocês vão dormir mesmo, porque essa hora parece uma canção de ninar. É só para descontrair, para que vocês possam entender que nosso cérebro recebe estímulos o tempo inteiro, pelo olhar, pelo olfato, o tempo inteiro. O que nós temos dito, o que as pessoas têm, nós somos livros, o que as pessoas têm lido através de nós. Como estão suas expressões? Você quer o quê? Um galpão para botar o quê? Eu gosto de galpão, gente, impressionante. Eu sempre dou exemplos de galpão, não sei porquê, mas um dia eu descubro. Eu acho que eu gosto de galpão mesmo. Então, é muito importante estarmos atentos às nossas expressões faciais, aos nossos gestos, né? O que temos feito com a nossa mão, onde elas têm estado, que vocabulário, que técnicas. Vamos falar um pouquinho de técnicas. Muito pouquinho, mas vamos. Vamos conversar agora, já que falamos das reações. Se alguém ligou para você, encontrou você e disse: eu estou te procurando porque eu preciso mudar. Precisa mudar. Você precisa mudar. Gente, o atendimento já começou, né? Qual é a primeira pergunta que vem na sua cabeça? Essa pessoa precisa mudar. É uma casa? É uma empresa? É para a mesma rua? Será que é de estado? Compreendem? Qual é o interesse dessa pessoa? Você precisa mudar de casa porque você mudou de carro. Entendi. Porque agora a sua casa não tem garagem, agora você precisa de uma. Eu estou querendo mostrar o universo de possibilidades que existe numa frase. E isso é atendimento. E vocês lidam com isso todo dia. Porque você tem que ler dentro da cabeça da pessoa e a pessoa tem que ler dentro da sua, porque a comunicação não está tão clara quanto deveria. Então, o que essa pessoa espera de você? O que a pessoa quer? O que ela busca? O que ela deseja? São coisas totalmente diferentes. Você busca, muitas vezes, coisas racionais,
mas você deseja coisas muitas vezes emocionais. Qual é o interesse dessa pessoa que você está prestando atendimento? O atendimento já começou com esta frase. Só que esta pessoa, ela estava agora não mais na sua frente. Ela está nas redes sociais. Você estava lá no Facebook, porque hoje ela é uma ferramenta de vendas, ou ela estava no WhatsApp e ela lhe contatou e, dentro das novas tecnologias, em meio da grande revolução digital que vivemos, a pessoa vai lá e coloca na mensagem: estou te procurando porque eu preciso mudar. Aí você vai, próxima etapa você bota interrogação, 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 interrogação. Mostrou o quê? Mudar o quê, mudar o quê, mudar o quê, mudar o quê? Aí a pessoa diz: espera aí, está nervoso? Vou chamar outra pessoa para me atender. O que eu estou querendo alertar é o seguinte: não é porque você está numa mídia social que você tem que relaxar com relação à sua comunicação e o seu atendimento. Você está com um desafio a mais, é uma barreira a mais que você precisa quebrar. Porque quando você está no tete-a-tete, cara a cara, você tem a possibilidade de milhões de leituras. Porque eu estou vendo a expressão facial, eu estou vendo se a pessoa está inquieta ou se ela não está, se ela está nervosa, se ela não está. Eu estou ali com ela. Mas você tem aproveitado esse momento? Você tem lido tudo o que você pode daquele cliente? Ou daquele prospect? Porque o cliente só é depois que você conseguiu que a sua comissão entrasse na sua conta. Essa é a grande verdade. Até então, ele é um prospect. Né? Então, o que eu estou querendo mostrar é que o desafio, que já é grande no pessoal, ele amplia e aprofunda muito mais quando você vai para as redes sociais. E aí, eu quero apontar para você a necessidade de você buscar a informação dentro da cabeça do sujeito. Porque assim, ele pesca dentro da sua cabeça e você pesca dentro da cabeça dele. É assim que acontece. Né? Então, a pessoa, quando está com você, você faz toda a leitura oral, facial, corporal, se os dedinhos estão se batendo na mesa, né? Se ele está expressando pressa ou não. Mas é possível, e você pode, se achar interessante, a partir de amanhã, começar a fazer leituras das palavras que são escritas pelos prospects que contatam você através do WhatsApp ou da rede social, porque através da escrita você também consegue identificar muita coisa. Escolhendo bem a comunicação, atendendo de forma clara. Não é você pegar o WhatsApp e falar: oi, blum, tudo bem? Estou à sua disposição. Blum. Aí você vai blum, blum e blum. E quando a pessoa volta, ela fala assim: puxa, cara mais chato, já me mandou 20 mensagens. Escreva uma única e assertiva vez. Coloque tudo ali muito bem escrito. E ele vai falar: opa, tem uma série de informações e o atendimento está indo num caminho interessante. Porque o controle emocional nosso nos leva à assertividade. E o atendimento bem feito requer que você tenha controle emocional. É uma das melhores inteligências que podemos ter. A inteligência emocional. Então, escolha muito bem os componentes da comunicação para o meio que você está prestando aquele atendimento. Escolha no atendimento pessoal e escolha nos meios digitais. Aí tem
O rapport, que muita gente já conhece, não é novo, todo mundo já ouviu falar, que significa nada mais do que você conseguir dar liga com o outro, né? Você está falando e a pessoa está ali lhe escutando e você está escutando o outro. Quando o cérebro conversou com o cérebro e ficou fácil o entendimento e você está na dele e ele está na sua, mais ou menos isso. Então, quando você está numa reunião ou numa conversa, observe o teor da expressão do corpo, dos membros, do corpo, das pernas, dos braços, se está suando, se não está, se você diz à pessoa assim, então, mas eu tenho um imóvel ali na rua 1, e aí ele faz assim, muda, ele não quer um. Ou então pergunta, o que há nesta rua que não lhe agrada? Busque usar toda a informação que aquela pessoa pode lhe fornecer a favor do seu negócio. Quanto mais assertivo nas perguntas e na leitura corporal que se faz, mais chance você tem de conseguir um atendimento eficaz. A pessoa está ofegante, ela está olhando para o teto, ela está olhando para você diretamente, ela está olhando para o papel, ela está inquieta, ela está falando muito alto, ela está falando de forma muito... Mas você não está entendendo, você não está entendendo o que eu quero. Será que você não entendeu ainda? Eu estou falando de alguma coisa que não acontece no dia a dia? Como eu prometi, eu digo óbvio para vocês perceberem ou alertarem a caixinha do óbvio. Porque é ele que vai trazer para você e é de graça. É uma questão só de você ligar os olhos, a atenção, o cérebro, de uma forma bem focada e observar o que você tem dito e o que tem podido ler do outro. E no digital, a gente já falou que também é possível estabelecer o rapport. Quando a pessoa pergunta para você algo, não que lhe causa estranheza, você está na vantagem porque você torceu o rosto com caras e bocas, mas ele não te viu. Já está na vantagem. Mas você pode respirar 2 segundos e falar qual é a melhor frase e qual é a melhor pergunta que eu posso fazer, considerando que essa pergunta não é uma pergunta idiota ou cretina, mas é a pergunta de um possível cliente. E eu quero atendê-lo da forma com que ele merece. E eu quero, e eu decido atender bem, porque este é o meu melhor cartão de visita. Porque ele pode virar para mim e dizer, sabe por que eu fechei negócio com você? Porque eu fui com a sua cara e eu fui com o seu atendimento. Porque um cliente que se sente bem atendido e seguro, ele vai permitir que você dê continuidade ao atendimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ele resolver que ele não quer, ele vai clicar com outro. Ele pega o WhatsApp dele, ele pega ou não. Então, é possível estabelecer também a liga pelo mundo digital. O atendimento eficaz, ele decorre, então ele é consequência da comunicação adequada, como estamos falando até aqui. A forma de você comunicar, ela influencia as pessoas, ou positiva ou negativamente. Nós estamos buscando olhar para a forma assertiva de comunicação. Então, essa comunicação ela tem que estabelecer entre você e o outro, além da simpatia, a sintonia. Você está no mesmo dial, na mesma onda do rádio. Isso é sintonia. E nós sabemos que cérebro fala com cérebro. E aí sim estabelece a empatia, que é o que o rapport busca. Muito bem. Se você quer ver uma coisa? Se você falar para mim, Cris,
sábado, vai ter um churrasco? Você não quer dar um pulinho lá com a gente? E eu falo, vou tentar. Você sabe que eu não vou. Você já sabe. Seu cérebro já leu que eu não vou. Eu disse que vou tentar. Eu não disse não. Mas você já sabe que eu não vou. É interessante. Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, existem coisas que nós lemos e muitos chamam de intuição. Mas isso não é intuição. Isso é percepção. Isso é leitura. Isso é ler o óbvio. Porque muito do que não se fala, se percebe. E o atendimento passa por aí. Ou quando tá a esposa e o marido, e ela olha assim para ele, você já sabe. Você sabe. E aí, como você reage neste momento pode fazer você ganhar o jogo ou perder o jogo. Porque você sabe que o ponto principal aí é conseguir convencer ou trazer para junto de você, usando a empatia, a esposa, isso você já sabe. Agora, o como você vai fazer isso é que é o interessante. Né? Então, dizer a coisa certa, da forma certa, na hora certa, da maneira certa, no local certo, para a pessoa certa. É muita coisa, mas é necessário. Então, quando você prepara uma reunião, você precisa compreender quem vai estar nesta reunião, quem tem o poder de decisão, quais são as barreiras a transpor além da documentação. Você tem partes que estão ali sentadas, opostas, uma que quer comprar e outra que quer vender, e você, obviamente, está ali intermediando essa negociação, que pode ter 11 pessoas, porque se for uma partilha, pode ter até mais. Quantos influenciadores? Como essas pessoas interagem entre elas? É complexo. Antes da palestra, eu dizia que o assunto é muito vasto. Mas escolhemos um pedacinho para conversar hoje. Então, é preciso, para prestar um atendimento de forma assertiva, ter um comportamento adequado, ter conhecimento, porque a assertividade tem a ver com relacionamento. Relacionamento não é tomar cafezinho, é como você se relaciona com aquela pessoa que você está atendendo, que tem a ver com isso tudo que a gente está conversando, né? Cliente não é coleguinha. A gente toma café com ele. Mas porque culturalmente, na nossa sociedade, o café faz parte da negociação, faz parte do negócio. Né? O preço do cafezinho, inclusive, está lá. Porque o cafezinho precisa de alguém pagar o cafezinho, está lá, né? Então, mas é preciso observarmos tudo isso. A assertividade tem a ver com você valorizar o outro e se valorizar também. Porque se você é uma pessoa, um profissional assertivo, é porque você está comprometido com você também. Não é para o cliente que nós estamos conversando, é para prestar um atendimento para ele. Mas o maior, nós não falamos de interesses? Qual é o seu interesse nisso? O seu interesse é que você consiga, no final das contas, vender, fazer negócio, ter a sua remuneração, ter o seu pão de cada dia. Esse é o seu real interesse. Mas o seu interesse pessoal pode ser
o pagamento da faculdade da sua filha, pode ser uma viagem no final do ano, são seus interesses. Então, o atendimento passa, sim, pelo interesse do seu cliente, mas passa pelos seus interesses. O maior interessado em prestar um bom atendimento não é para o cliente, é para você mesmo. É para você enquanto profissional. Porque, pelo que me consta, eu não sei quantos somos corretores de imóveis só no estado de São Paulo, mas eu acho que passa de 1000, né? Eu estou de brincadeira, passa muito disso. O que eu quero dizer é que nós somos individualmente um mercado extremamente competitivo. E, infelizmente, um de nós tem que ganhar. E um imóvel, ele é trabalhado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Todos temos o direito ao pão e há imóveis para todos. Felizmente. Mas precisamos estar ligados nos nossos próprios interesses. Então, pratique, treine, porque é possível melhorar continuamente a nossa forma de atender. A comunicação ou o atendimento adequado é uma ferramenta de poder. E poder é algo que todos queremos, mais ou menos. E não há nada de errado em querer o poder. O errado está na forma errada de utilizar o poder. Essa é outra história. Mas, né, nós temos o direito a usar bem os recursos que são disponibilizados para nós. E nós temos uma capacidade incrível de fazer isso. Agora, nós vamos entrar num pequeno tempo de dicas. Eu escolhi uma questão técnica para dar uma pequena dica e depois, nós não vamos fazer esse teste hoje, mas se alguém quiser, depois eu mando por WhatsApp ou por e-mail, como vocês acharem mais adequado, eu mando o teste para vocês poderem conhecer o seu estilo, caso não conheçam. Mas é isso. Então, uma dica. Quando você está num momento de negociação ou conversando com alguém, todos nós temos formas mais, como eu posso dizer, existem formas com que as coisas acontecem na minha cabeça e como eu me comporto em função desse processamento, em que existe uma forma que é mais dominante e outra que é secundária. É possível, uma vez que eu me conheça e saiba qual é o meu dominante e qual é o meu secundário, e conhecendo que todos nós temos um pouquinho de todos os 4 tipos, é possível eu, por um pouco de tempo, modular o meu comportamento para o outro, para poder criar uma sinergia melhor com esta outra pessoa. Vou explicar melhor. Voltando. Todas as pessoas têm 4 estilos. Tem sempre um que é mais dominante e um que é secundário. Todos os estilos são manifestados através do comportamento. Quando a gente identifica o nosso e sabe qual é, nós podemos, por algum tempo, adaptar temporariamente para o estilo do outro, para gerar uma liga. É como se você estivesse conversando com uma criança, e a criança, ela fala uma linguagem que é peculiar daquela fase da idade dela. E aí você faz o quê? Usa a mesma linguagem dela para que ela lhe compreenda melhor e que você tenha uma liga com ela. Exatamente essa é a metodologia. Isso é um estudo científico e muitos já devem conhecer, mas vamos lá. Existem esses 4 estilos de pessoas na comunicação. O analítico, o intuitivo,
o produtor e o sensitivo. O analítico, ele é aquela pessoa do número. Ele é observador, ele é seguro, ele é racional, ele não arrisca uma vírgula, porque ele é uma pessoa analítica, e ele é metódico. Não adianta querer botar o CD no carro para rodar randômico, uma música 1, depois a música 5, que ele vai querer ouvir a 1, a 2, a 3, a 4, assim, que ele não vai gostar do randômico, ok? O intuitivo, ele é rápido, ele questiona a ele mesmo e ao outro. Você diz para ele, este copo tem água. E ele diz, será? Só que ele, por ser intuitivo, você está falando aqui, ele já está lá do outro lado. Porque a mente dele já voou. Tem gente que já está se identificando, está começando a dar uma carinha de riso na plateia. O produtor é aquele que fala assim, chá comigo que eu resolvo o negócio. Então, se você falar para ele, olha, só tem uma garagem, ele fala, meu bem, posso vender seu carro? Eu compro uma moto e você fica com o meu carro. Pronto, ele já resolveu o problema, só tem uma vaga. Esse é o produtor, ok? Então, antes de saber se a esposa gostaria do carro, da casa, ele já foi lá, já trocou o carro, já deu o carro dele para a mulher e já trocou o carro dele pela moto para poder caber numa única vaga. Esse é o produtor. Então, eu estou tentando traduzir para vocês começarem a ver quem vocês são, mesmo sem fazer o teste. Ele é decidido, impõe alto padrão para ele mesmo e, obviamente, a régua que a gente mede a nós, a gente acaba medindo o outro. E o sensitivo é aquele que conversa, ele escuta, só que às vezes ele fala uma coisa que não tem nada a ver, porque o negócio dele é o seguinte, vamos tomar um cafezinho. Então esses são os 4 estilos. Um deles você é dominante, o outro você é secundário, e a pessoa que está sentada à mesa com você na negociação também tem um dominante e também tem um secundário. E aí está a dica da noite, para a gente, daqui a pouquinho, concluir. Se você está com uma pessoa que é analítica, não chega, ou melhor, chegue com tudo muito arrumadinho, com os papéis muito organizados, conheça muito bem o local, o imóvel, o valor, conheça tudo, porque senão você pode colocar o negócio a perder. E se você, então, é um sensitivo e vai sentar com uma pessoa analítica, você precisa ter mais cuidado ainda. Porque você tem uma tendência ao cafezinho e a pessoa não vai querer tomar café com você. Ela vai querer número. Quanto custa? Informação precisa. Uma coisa, peraí, eu não estou querendo falar do preço ainda, eu gostaria que você me informasse algo ainda do imóvel. Então, não pule etapa, porque você vai colocar o negócio em risco. O intuitivo, você tem que dedicar tempo para conversar com ele, você tem que enfatizar coisas novas. Porque, olha, tem uma padaria na esquina, ela agora está servindo, inclusive, se a senhora quiser, traz aqui o café da manhã, 5 horas da manhã, eu não sei o quê. Mas ele é uma pessoa que gosta de inovações. Então, pesquise antes de sentar com ele. Crie alternativas para que ele se sinta totalmente atendido pelo seu atendimento prestado. Coisas que são, obviamente, verdadeiras e confiáveis. Faça uma síntese global. Valorize as ideias do que ele está lhe trazendo. Porque se ele está falando, é informação preciosa para você. Então, anote, valorize, utilize. Não é você concordar com tudo, porque o falso é percebido. Mas é de forma, com bom senso, você utilizar as informações que lhe são prestadas. O produtor, obviamente, não discorde dele, não entre muito em detalhes, né, porque tem que ser enfático, tem que ser prático, ele gosta de olhar na última linha, não tem jeito, porque ele é uma pessoa prática. Né? Ele gosta de tirar barreiras, ele gosta de resolver as coisas de forma bem rápida. E reconheça as realizações dele.
Não, porque ontem eu estive no imóvel à noite e eu observei que aquela região é um tanto quanto perigosa. E aí você diz, de fato, mas eu não sei se o senhor observou que também tem uma guarita, e a guarita é de 24 horas. Então, visite o imóvel à noite. Visite o imóvel em dias de feira. É importante. Quem é a pessoa com a qual você está negociando? É preciso prestar atenção. O sensitivo, fique próximo dele, mas, obviamente, com todo respeito, né? Quando a gente diz próximo, é que ele, por ser um sensitivo, ele tem um apego maior às pessoas. Então, quanto mais proximidade, obviamente, segura, mantendo uma distância segura, né, e respeitosa, melhor para ele, porque ele gosta de estar ao meio de pessoas. Ele gosta de se sentir num relacionamento, mas eu não estou dizendo que são intimidades. Eu estou dizendo que é uma forma de lidar um pouco mais leve do que os anteriores. Ele vai falar para você, você gosta do Palmeiras, você gosta do Corinthians. Ele é uma pessoa que cabe, de certa forma, no momento adequado, uma conversa desse estilo. Nos outros, talvez não. Ok? E mencione o que os outros aprovam. Então, são algumas dicas práticas para o dia a dia. E desta forma, nós concluímos que a importância da comunicação no atendimento é que, primeiro, ela aumenta a probabilidade do fechamento de negócios. Porque sabemos da alta responsabilidade que o segmento que vocês executam no dia a dia, no mercado, né? Então, a comunicação assertiva, ela gera segurança sua e de quem recebe. A comunicação clara, ela gera confiança. E quando a pessoa confia no seu atendimento, no seu profissionalismo, em você, amplia também a probabilidade dela não só fazer um negócio, mas dela te indicar, dela fazer outro negócio, dela ter o respeito a um consultor, de fato, que somos, né? Então, quem se comunica bem, realiza mais. Então, atendimento respeitoso, educado, com todo mundo, com todos os agentes desse processo. Não importa se são agentes de portaria, se são zeladores, se são pessoas que estão trabalhando administrativamente. Com todas essas pessoas, tudo isso que nós conversamos acontece. Porque é muito importante também as pessoas que estão dentro do teu escritório te prestando atendimento. Nós falamos dos atendimentos dos clientes, né? Mas nós temos os atendimentos internos e os atendimentos de todos esses agentes que juntos movem todo esse mercado fantástico. E, por fim, o atendimento, ele reflete os valores pessoais, individuais, que estão dentro de nós. E um atendimento eficaz, ele passa pelos valores. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada.